Nós estamos na Biblioteca Nacional de Brasília, janeiro de 2014, e temos o prazer de rever Cristiane Grando, uma poeta de São Paulo, internacional. Eu a conheço de vários carnavais, né? Ela morou na República Dominicana, andou pela França, andou pelo mundo inteiro e recentemente organizou um festival de poesia em Serquilho, que nós denominamos a capital brasileira da poesia. Então nós vamos ter a oportunidade de conversar com ela hoje sobre uma figura emblemática no Brasil, que é Hilda Hilst. Eu queria que você começasse, Cristiane, agradeço a sua vinda a Brasília. De onde vem o seu interesse pela poesia e pela obra da Hilda Hilst? Bom dia, Antônio. Obrigada por esse convite maravilhoso. É muito bom sempre estar com você. Eu comecei a estudar Hilda Hilst quando eu terminei a graduação. Eu já tinha uma bolsa de mestrado e queria estudar os manuscritos literários, porque eu já estudava crítica genética há 2 anos e meio. E comecei a frequentar o IEB, o SEDAI da Unicamp, o IEB da USP, o SEDAI da Unicamp, em busca de manuscritos literários brasileiros. Quando eu cheguei no SEDAI, fiquei sabendo que a Hilda Hilst tinha uma coleção de manuscritos que acabavam de entrar no acervo da Unicamp, final de 95. Fui correndo à biblioteca, busquei livros da Hilda Hilst, me apaixonei de cara pela poesia dela, eu queria estudar poesia. E nunca mais abandonei a Hilda, desde 95. Você esteve algumas vezes com ela, não é? Eu estive 8 vezes na Casa do Sol, né, na casa da Hilda Hilst em Campinas, enquanto ela estava viva. Depois eu fiquei muito amiga do Zé Luiz Moura Fuentes e da Olga Bilenque, e frequentei muito a casa dela nesse momento, nesse ano, depois da morte dela. E agora tenho ainda contatos lá e tenho planos de voltar e até morar lá por 1 mês ou 2, se der certo. Pois é, você sabe que tem um espaço mítico, né? Tem muitas lendas sobre o espaço da Hilda Hilst. Sobre a figueira, né? Me falam de tanto de coisas, digamos, divinas como licenciosas, que era um lugar de muita liberdade, ela cobertava a pessoa, dava apoio, dava abrigo à pessoa. O que era aquilo, afinal? Hilda Hilst era muito generosa, então ela convidava muitas pessoas para morar na casa dela. Ela chegou a me convidar na época do mestrado para ir morar lá. Por que você não vem morar aqui? Era uma comunidade. Então era uma comunidade, era tudo com muita liberdade, muita amizade verdadeira, né? Eu acho que passaram amigos grandes da vida dela que moraram anos lá, né? E realmente, assim, era uma proposta tentadora, né? Hoje eu já tenho vontade de morar lá. Naquela época eu tinha um pouco de medo, porque a Hilda muito jovem também. Era muito jovem. A Hilda, assim, aquela personalidade, aquela mulher exuberante, né, que eu conheci já no fim da vida, mas que eu conheci a história de vida dela, e uma pessoa que tinha muita generosidade mesmo nesse dia a dia, né? O contato com ela dava para perceber que era uma grande pessoa, né? E estava sempre muito preocupada com o ser humano, com os animais. Ela chegou a ter quase 100 cachorros, né, que ela cuidava na rua. Ainda tem muitos cachorros lá. Muito bem cuidado. Ela foi criada em torno dela uma espécie assim de mulher fatal, mulher terrível. Não era isso, não é? Ela foi muito admirada, né, e muito querida. Tem homens que dizem que sim, que era impossível não se apaixonar. Eu conhecia a Hilda e se apaixonava, porque além de bonita, ela era inteligente. Então tinha um pouco também esse tabu, né? Como uma mulher bonita ser inteligente. Na época, claro, né, 1950 e 60, que a mulher ainda pouco frequentava a universidade. A própria Hilda tem fotos da universidade, é ela no meio de 6 homens numa foto, porque realmente ela era, acho que eram 2 mulheres na sala. Então, ela quebrou muitos, né, estigmas, né? Uma mulher que andava de calça comprida, que fumava, que tinha uma vida sexual livre. Se casou, mas com um casamento aberto, tanto que nem durou muito tempo, e eles já se separaram, né? A Hilda casou com a Yara, e ela nunca mais se casou, porque diz que se casou por obrigação, que a mãe falou que se ela não... legitimidade. Porque ela dizia que, como não tinha pai, o fato de se casar e o fato de fazer direito eram formas de se proteger da sociedade. É verdade, porque tem que ter o símbolo reconhecível. E a poesia dela?
A poesia da Hilda é uma descoberta constante, né? Ela chega, eu acho que é uma poesia genial, é um trabalho genial, né? Não só a poesia, a prosa, o teatro, porque você pode ler décadas e a cada vez que você lê, você vai descobrir novas conexões. Então é um texto tão rico que nunca você explora ele completamente, é impossível. Eu acho que eu vou chegar lá, se eu chegar nos meus 90 anos, eu vou estar falando isso ainda. Eu leio Hilda Hilst e ainda continuo descobrindo a complexidade que está por trás de... Bom, o texto dela é um pouco hermético, a maioria, né? Mas mesmo nos textos mais simples, né? Tem esse ser que leu muito, né? Eu acho que tem muito isso, né? Essa vivência da leitura. E a tua tese, como foi esse processo? Você fez pós-doutorado sobre Eu fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado sobre Hilda Hilst. Meu Deus. Então eu comecei estudando o Amavis. E foi tradutora também, nós vamos falar disso mais adiante. Então eu fiz um trabalho primeiro sobre o Amavis, que é poesia. É considerado o melhor livro de poesia da década de 80, né? Porque ela publicou em 89. Eu acho que foi pelo Cláudio Willer, que afirma isso, né? O melhor livro de poesia da década de 80. E realmente é um livro extraordinário. Recomendo muitíssimo que leiam o Amavis, comecem pelo Amavis. Qual foi a abordagem do teu Então eu tua tese? estudei os manuscritos literários e a partir daí estudei também a estrutura formal, temática do livro, que é um livro bem estruturado, né? Ela trabalhava muito essa questão não só do poema em si, mas de um livro. Elas costumavam trabalhar em projetos, né, de livros. Então, o Amavis é dividido em 3 partes. Ela faz é uma estrutura lindíssima. Daí que eu trabalhei no mestrado, né, estudando como que ela cria essa estrutura, que ao mesmo tempo tem um vínculo temático e formal. Ela vai tendo uma transformação temática de uma parte para outra e tem uma unidade lindíssima, o livro. E a unidade formal também é muito bem trabalhada. Eu fiquei impressionado com ela quando descobri da Hilst. Comecei pelo meu lado meio bibliófilo, né? De descobrir as publicações feitas com Masao Ono. Sim. Mas depois ela tem coisas ainda mais espetaculares, como gravuras, como artistas. São livros de arte, né? Hoje são disputados em leilões, né? Sim. São realmente trabalhos, quer dizer, não só é bonito que se lê, mas é bonito onde se lê. Aqui é um trabalho de estruturação de livros extraordinário. Agora, o que eu acho surpreendente dela é que, sendo uma poeta hermética, maldita em certo sentido, ela vai ser publicada pela Globo, uma editora de best-seller que busca livros de maior audiência. É incrível que ela conseguiu, né, conquistar esse público e chegar a esse público. Isso é incrível, não é? Ela conseguiu no final da vida ver um pouco desse movimento, né, de ganhar mais leitores, que era o grande sonho dela, é ser lida por um grande público, que hoje é realmente cada dia mais, né? A obra dela está sendo descoberta, filmes, exposições e teses, muitas teses, né? Na época que eu fiz o pós-doutorado, que são as traduções de 4 obras da Hilda ao francês, eu entrei em contato em 2 anos com mais de 100 pessoas que estudavam a obra dela. Meu Deus, tudo isso, né? Em 2 anos. Então, assim, e ela já havia falecido, mas no finalzinho da vida dela, em função dessas obras reunidas, publicadas pela Globo, ela já conseguiu ter um alcance maior de leitores, né? Já estava no gosto do público. No gosto do público. Agora, é uma pena que as escolas e as universidades praticamente não estudem a obra dela, né? Como currículo oficial. Nas escolas, ela não está nos livros didáticos, mas deveria, né? Talvez por causa da natureza do conteúdo dela, que não é muito para adolescente, né? Dizia... Não, mas tem coisas que dá para trabalhar com adolescentes. Até com crianças. Eu leio da Hilst para qualquer idade. Mesmo? Que bom. Sim. E assim, a Nelly Novaes Coelho, no último curso de pós-graduação que ela deu na USP, falou que a literatura brasileira tem 2 gênios, Guimarães Rosa e Hilda Hilst. Então ia demorar 50 anos para ela começar a ser descoberta, porque todo mundo que apresenta algo muito novo realmente tem esse tempo, né, para a sociedade começar a entender as propostas. E a Hilda, assim, ela realmente consegue captar, e eu acho que ela
ela vai pegando as nuances de vários universos, né? Então ela não fica só no erudito, ela vai para o popular, ela tinha amizade com todo mundo, então ela ouvia uma pessoa que trabalhava na casa falando e ela tinha curiosidade, não, mas essa palavra não existe, claro que existe lá no Nordeste, e a pessoa ensinava, então ela aprendia muito com esse contato cotidiano, né? E tenho amigos que foram muito amigos dela que diziam isso, tem que tomar muito cuidado quando você está com a Hilda Hilst, porque depois você vai reconhecer alguma coisa dessa conversa que você teve nas obras dela. Então, parece que ela vivia 100% mesmo, né? Imersa na criação literária, o que é fantástico, e numa biblioteca, né? Ela fez uma biblioteca na Casa do Sol, a biblioteca pessoal dela, e ela passou mais da metade da vida dentro de uma biblioteca, né? Da casa dela. Por isso que eu criei uma biblioteca na República Dominicana com o nome de Hilda Hilst. Eu falei, aí eu justifiquei, não é porque eu sou especialista em Hilda Hilst, é porque ela passou mais de metade da vida dentro de uma biblioteca. Ela merece ter o nome de uma biblioteca. Sem dúvida nenhuma. O Zé Cabaleiro, numa entrevista que fiz há tempos atrás, ele disse que quando se propôs a fazer música com os textos da Hilda Hilst, entrou em contato com ela e ela ficou oriçada, ficou entusiasmada, e até brincou com ele que finalmente ela ia poder ganhar dinheiro. Porque música vende no Brasil, né? Não foi o caso, porque o disco dele é um disco, ele até brincou, ele até reclamou de mim, porque eu disse que é o disco de mais alto nível que ele publicou, né? Mas é lindíssimo. Mas não é ele, lógico, eu não estou referindo à musicalidade dele, que é extraordinária. Sim. É pelo texto que ele utilizou, realmente é para um público mais cult, um público mais especializado. Né? O disco dela não chegou a ter grande repercussão popular, e merecia, né? Merecia e está no YouTube, hoje você consegue ouvir esse disco, né? Aí eu coloquei, inclusive, a música dele cantando lá na Biblioteca Nacional de Brasília, quando eu estava diretor da instituição. Pois aí, e essa aventura de traduzir Hilda Hilst ao francês? Essa foi uma grande aventura. 4 livros? 4 livros de poesia, são 120 poemas, 2 anos de trabalho. E aí eu fiz a revisão final em 3 meses, que eu morei na França e trabalhei com uma amiga e poeta, Esperança Messa, que me ajudou muito, porque todas as tardes ela sentava comigo e a gente fazia revisão juntas. E aí eu passava as noites digitando as revisões e no dia de manhã, as manhãs eu passava fazendo, porque foi assim, quando eu fui para a França eu já tinha feito a tradução de 3 livros, mas faltava uma parte dos 50 poemas da Morte às Mínimas. Então eu passava as manhãs traduzindo da Morte às Mínimas, as tardes revisando todos os livros. Né? Foi uma experiência fantástica, porque a Hilda gostava muito do francês, né? E assim, o francês tem uma musicalidade toda especial e a obra dela ficou muito bonita em francês, porque a Esperança é uma pessoa... Eu acho que toda a poesia ganha quando é traduzida ao francês. Eu também acho. É um lugar comum, me perdoe, mas vale a pena repetir isso. É verdade, porque eu tenho a minha obra em 5 línguas e as pessoas, muitas falam isso. Em francês é o que eu mais gosto. E realmente o francês ele tem uma musicalidade. Né? Bom, esses 4 livros estão inéditos. Tomara que alguém se manifeste, se interesse pela publicação dos livros. Generosamente, a Cristiane está cedendo 8 poemas, 2 de cada livro, para a gente publicar aqui na página da Hilda Hilst, no nosso portal de poesia ibero-americana. Bom, para finalizar, você vai continuar trabalhando com Hilda Hilst ou já acha que esgotou? Não, vamos continuar trabalhando. Ela é inesgotável. Ela é inesgotável. Eu tenho projetos de fazer móveis inspirados na obra dela. Eu fiz um móvel inspirado na minha obra Fluxos no ano passado, num projeto do Memorial da América Latina, da Galeria Marta Trava, e a experiência foi tão gratificante, o resultado foi bom, porque as pessoas olhavam com amor para o móvel, e eu pensei, então acho que eu posso ir para a área das artes plásticas com a Hilda Hilst. Já passei no teste, funcionou, então estou me arriscando agora, mandei 2 projetos esse ano para tentar fazer móveis, um com a Oficina Senhora D, que é a obra dela mais importante, porque seria assim, se alguém precisasse ler uma obra só da Hilda, talvez, se não fosse a poesia, seria a Oficina Senhora D. Se for a poesia, nossa, é fantástico, tem o Amavis, tem o Alcoólicas,
Tem o da Morte às Mínimas, tem o Cantares, que é fantástico. Nossa ONU publicou, né? Exatamente. Com capa do Iannelli. Lindíssimo. Lindíssima obra e lindíssima edição também. Então, assim, eu tenho um projeto de dar um curso de Hilda Hilst em Campinas nesse ano, também de 2014, que é um curso já mais voltado a pessoas que se ligam ao teatro, que queiram fazer um recital Hilda Hilst. Perfeito. 14 obras de Hilda em 14 poemas, seria um poema de cada obra. E o resultado final seria produzir um recital. Bom, aqui fica o convite para que vocês leiam Hilda Hilst. Nós temos aqui no portal de poesia ibero-americana poemas dela em português, em francês agora, em espanhol, etc. E, lógico, ali não está tudo, deve ir às obras originais dela, que vão descobrir um mundo extraordinário da poesia brasileira. Muito obrigado.